Irmãos, nessa manhã, nós vamos percorrer um pouquinho, uma pequena introdução sobre o livro de João, o Evangelho de João. Amém? Porque nós encerramos primeiro e 2 Tessalonicenses, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução do livro de João. E efetivamente começamos as palavras a partir de semana que vem. Amém? Então, o livro do João, ele é um livro muito profundo e traz muitas transformações, onde o Senhor Jesus ele se apresenta de várias formas, como o pão da vida, como o caminho, como a luz, e assim por diante. Nós vamos ver o Jesus em vários aspectos da nossa vida. Eu não sei em que momento da vida você está agora, se Jesus ele é o pão da vida para você. Eu não sei se ele é o caminho. Porque Jesus não se apresenta apenas como... Ele não mostra só o caminho, ele é o caminho. Amém. Tá? É muito importante a gente lembrar que quando em Provérbios fala que é importante ensinar o caminho que a criança deve andar, que ainda quando for velha não se desviará dele. Mas esse não é o caminho, é o caminho que eu ando. O caminho que eu ando, o meu filho quer andar também. O caminho que eu trilho, ele também quer trilhar. Então é muito complicado quando você diz para o seu filho não beba, não faça isso nunca, mas você manda ele comprar bebida, né? Meu filho não fume, vai lá e compra um cigarrinho do papai. Então nós não podemos, irmãos, falar algo e viver outra realidade. Os filhos copiam muito o que nós fazemos, mas na íntegra, com muita veemência, com muita clareza. Então o livro de João, quem está com Bíblia, quem não tiver, eu acho que vai ser postado aqui. João 1, versículo 1, começa falando o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é o quê? Palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu não vou dar uma mensagem em cima do Evangelho de João. Eu vou ser mais específico um pouquinho no capítulo 21. Aí isso eu vou parar um pouquinho mais. Isso aqui eu vou dar uma pincelada de modo geral, para que a gente possa entender só uma pequena introdução do livro de João. Amém? João revela como Filho de Deus o verbo eterno, irmão. Esse verbo, quando você pega João 1, versículo 14, o que fala lá? João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou. E habitou. Ele não veio fazer uma visita, ele veio habitar. Ele quer fazer morada em você. Ele quer ser um com as suas decisões. Na hora que você for tomar uma decisão, lembre-se, o verbo que habita dentro de mim precisa tomar essa decisão comigo. Você sabe que muitas das vezes a gente toma decisões erradas e, usando o termo chula e popular, quebramos a cara, erramos o caminho e voltamos de novo, e erramos uma vez, e erramos duas, e erramos três, porque nós esquecemos que tem um verbo que habita dentro de nós, e esse verbo se fez carne, ele está dentro de você. O Senhor também fala em João que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Ele tem autoridade porque ele veio à terra, ele habitou aqui, ele habita em cada um de nós, ele habita nas nossas decisões, se você o convidar, e ele também no dia certo, na hora certa, ele voltou para o lugar de onde saiu. O mundo tem um engano muito grande quando ele acha que todos os mártires, todos aqueles que são bonzinhos, que morreram, estão no céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Vocês têm dúvida disso? Está na Bíblia. Muitos versículos eu não vou falar, irmão, porque eu conheço alguns versículos. Então eu vou citando como é uma introdução. Nós vamos percorrer um pouquinho e vamos procurar conhecer um pouquinho a introdução do livro de João, tá bom? Então, onde o Senhor Jesus se apresenta como eu sou. João 6,35. Eu sou. Eu sou o quê? O que ele fala em João 6,35? Pode passar? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou, alguém vai ler? Eu sou o pão da vida. Pão da vida. Que vem a mim jamais terá fome.
E o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor dá duas ou mais garantias nesse versículo, para quem vos fala e para quem vos escuta. Quem vier a mim, quem vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Ele não está falando de uma sede física, ele está falando de uma sede e de uma fome espiritual. Quando você vai até o Senhor, todo vazio que há em você vai ser preenchido com esse Senhor. Então aquele que tiver fome, que tiver sede, é só chegar ao Senhor. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Lá em João 6, quando o Senhor Jesus começou a falar coisas grandes demais para quem estava ouvindo, eles começaram a achar que o discurso do Senhor estava muito forte, estava muito pesado, estava difícil de ouvir, e muitos se afastaram, muitos não deram conta de continuar. E ele disse o quê? O que foi falado ali? Por que eles estavam se escandalizando? Por que eles não estavam gostando daquele falar? Porque muitas das vezes, irmão, o nosso homem natural só gosta do falar que massageia o nosso ego. Quando o falar é um pouco mais duro, é mais incisivo, vai bater nas nossas necessidades, nós não sentimos nem vontade de ouvir. É muito importante você lembrar que o Senhor Jesus, nessa manhã, Ele quer bater naquilo que precisa mudar em nós. Amém? Amém? Então eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Quando Ele falou eu sou a luz do mundo, Ele quer dizer para você que Ele vai te guiar na escuridão, mesmo que ela seja existencial, você não consiga ver um palmo diante da dificuldade que você está passando. Está ali o versículo? Postou? Alan? Então eu sou a luz do mundo. Eu não sei em que condição você está hoje, se tem alguma treva na tua vida, se você tem alguma dificuldade para caminhar, se você está com alguma porta fechada que você precisa abrir, ou várias portas que precisam ser escancaradas, mas uma coisa o Senhor diz: eu sou. Amém. Eu sou. Amém. A luz do mundo. O Senhor fala isso com muita propriedade, porque Ele é a luz do mundo. Ele não está vendendo conversa fiada, Ele não está vendendo uma história que você não pode encontrar, Ele está vendendo, Ele está passando uma realidade. Eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta como quem sustenta espiritualmente o ser humano, mesmo na maior dificuldade da sua vida. Ele é o Deus que sustenta, é o Deus que te dá luz, é o Deus que caminha com você, é o Deus que nunca vai te deixar sozinho. Amém? Quer que diz o versículo? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. O Senhor nos dá várias garantias, irmão, várias promessas, várias certezas, que você não precisa ter dúvida sobre isso. Eu sou a porta. Quem acredita que o Senhor é a porta? Amém. Eu acho que Ele não só é a porta, Ele é o edifício, Ele é a cidade, Ele é o mundo, Ele é tudo que você busca, Ele é a base, Ele é a sustentação, Ele é o que você procura. Amém? O que diz esse versículo? João 10:9. Acessa a salvação a uma nova relação com Deus. Quando você entra por essa porta, você tem acesso às coisas que o mundo não te dá acesso. Só me encontra quando você passa por essa. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele não quer que você entre e fique preso num relacionamento abusivo. Ele quer que você entre e saia. E Ele quer que você entre e se alimente e saia forte. Você entrará e sairá e achará pastagem. Você vai achar comida quando você entra. Você vai achar alimento para te sustentar. Você vai ter força para caminhar. Senhor Jesus. Amém. E Ele diz aqui também, além de Ele dizer eu sou a porta, que é esse acesso à salvação, a uma nova vida, a uma nova realidade, Ele fala assim também: eu sou o bom pastor. O que diz? Versículo 11. O bom pastor é aquele que cuida, irmão, pessoalmente, que dá proteção, que te dá segurança,
E você pode confiar nesse bom pastor. Ele não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. Amém. Ele é o pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida. Ele não prometeu dar a vida, ele deu já. Ele deu a vida por cada um de nós. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém. De repente você pode até congregar em algum lugar e dizer: meu pastor é um bom pastor. Mas eu acredito que ele não é capaz de dar a vida por você. Eu não sou capaz de dar a vida por ninguém. Mas o bom pastor, esse que nós estamos falando, ele é o bom pastor. E ele deu a vida por cada um de nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. João 11, 25. É só uma pincelada. Vamos parar um pouco mais no 21. Aí nós fechamos. O que diz João 11, 25? 11, 25, perdão. Ele afirma sobre a morte. Ele afirma que ele é capaz de transformar. O que diz aqui o versículo? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Que tal você falar esse versículo para quem está do seu lado? Irmão, você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Que ainda que você morra, você viverá? Isso aí tem que ser uma intimidade com o Senhor para acreditar nisso aí. Porque normalmente quando alguém morre tem muito choro, não tem? Muito choro. Agora eu te pergunto, quando alguém morre espiritualmente, que foi você o culpado por essa morte, como você se sente como um assassino espiritual? Mas ele disse: ainda que morra, viverá. Seja físico ou espiritualmente, você continua vivo. Você tem uma oportunidade para se levantar e caminhar lado a lado com o Senhor. Por isso eu sempre digo e volto a bater na tecla: nunca congregue num lugar por causa de pessoas. Congregue por causa de Cristo. Você tem que ter visto o Senhor nesse lugar. Você tem que ter visto o Espírito Santo. Mas se você se apegar a pessoas falham, pessoas cometem erros, pessoas vacilam, pessoas oscilam, pessoas de acordo com o ambiente elas se moldam. Mas nós precisamos acreditar que o bom pastor, ele dá vida, ele é a ressurreição, ele é a porta, ele é capaz de mudar a minha e a sua história. Amém. Senhor Jesus. Amém. E ele ainda, irmão, reforça dizendo: eu sou o caminho. João 14. Ele não aponta apenas o caminho, ele é o caminho. Ele é o próprio caminho com C maiúsculo. Você pode acreditar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pilar, os 3 pilares que precisa para você viver bem. Ele é o caminho, ele é verdade, ele é vida. E ele deixa claro, irmão, o que o versículo fala? Respondeu-lhe Jesus: todas as vezes que você perguntar alguma coisa para o Senhor, ele não vai te deixar sem resposta. Você já perguntou alguma coisa para o Senhor e não teve resposta? Se ainda não chegou, está a caminho. Toda oração o Senhor responde. Algumas é imediata. Outras ele pede para você dar um fique em stand-by, que logo em breve vai chegar a resposta. E outras é um não de imediato. Às vezes a gente que não quer aceitar. Mas o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Respondeu Jesus. Ele responde tudo. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem. Irmão, quando você vê alguém pregando e ninguém vai, não, ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém vem passar pelo próprio Senhor. Tem que passar por Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, continuando, ele deixa muito claro, irmão. Aqui tem muitas interrogações com relação a essa introdução. Como mediador entre Deus e a humanidade, eu sou a videira. João 15, versículo 1. Ele é o que? A videira? Quando o Senhor Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, o que ele está querendo dizer com isso? Então ele quer dizer que tem videira falsa? Tem videira mais ou menos parecida com Cristo? Tem falso profeta?
Tem pessoas que se apresentam de um jeito e é outra. Tem pessoas que se apresentam com você como um bom menino, mas quando chega perto de você ele dá outra lição de vida. Tem pessoas que têm temperamento forte, tem pessoas que é complicada, tem pessoas que é difíceis. Mas o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Eu não mudo de humor. A forma como eu me apresentei para você, no dia que eu disse para você, creia em mim e seja salvo, eu vou honrar isso aí até o final. Eu não vou oscilar, não vou mudar, não vou transformar. Pelo contrário, eu vou tentar te dar a melhor alternativa para que você seja salvo. O Senhor não desiste de nós. No versículo 21 eu vou fechar mostrando isso. Então, quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, é uma fonte de vida espiritual que continua. Sem ele a vida perde validade. Eu não sei como é que o galho de uma videira vai sair da videira e vai ter vida por muito tempo. Uma vez que ela sai, se você voltar 1 hora depois, ela já está murchando, já está perdendo vida, porque ela saiu de onde tinha vida. Quando nós nos afastamos do Senhor, a vida vai sendo eliminada pouco a pouco. Você vai se desfalecendo, você vai mudando, você vai se transformando. Então é muito importante você lembrar: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Bota mais 2 versículos para frente aí. Ele deu a certeza que ele é a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Agricultor não planta para não querer colher. Mesmo quando falta chuva, você se desespera. Você entra em pânico. Você trabalhou, você lutou, você plantou, você arou a terra, você preparou o ambiente, tem uma expectativa de colheita. E ele diz assim: permanecer em mim. Amém. Vamos ler todo mundo? Permanecer. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O Senhor deixa claro: se afastou de mim, não vai ter como produzir fruto. Só vai haver se tiver esse entrelaçamento, esse envolvimento, essa busca. E nós temos que ter clareza disso. Versículo seguinte, olha, mais um pouquinho, uns 5 versículos aí. Que diz o próximo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Porque sem mim nada podeis fazer. Ontem eu fiz uma pergunta bem assim: qual é o lugar que o peixe se sente mais tranquilo? Não é na água? Se você botar ele no vinagre, ele vai morrer. Na cachaça, ele vai morrer. No vinho, ele vai morrer. O homem não. O homem ele se adapta em vários lugares. O homem gosta de estar em ambientes. Daqui a pouco sai da igreja, se deixar, vai para outro ambiente. E daqui a pouco está na casa de pai, de mãe que é mundana, e o ambiente continua. Então, o peixe, ele gosta de estar no seu habitat natural. Você não vai pegar o leão que está na selva e botar ele na cidade, que alguma coisa de errado vai acontecer. O homem, ele tem facilidade para ser moldado de acordo com o ambiente que ele está. Esse é o perigo. Porque às vezes eu estou num lugar onde eu falo de Jesus aqui, daqui a pouco eu estou falando de outra coisa ali, completamente diferente, mas para mim é natural. Quando você tira o peixe da água, qual é a situação dele? Quem já viu um peixe fora da água? Na hora que você acabou de tirar, ele pula? Mas pula, que é uma beleza. Ele fica numa felicidade, ou ele está morrendo? Está acabando o oxigênio, irmão. Ele está acabando. Você vê cristão quando se afasta do Senhor, e se você encontrar ele numa boate, ele é o cara que mais pula. Só que ele está morrendo. Ele está sentindo falta daquilo, mas ele não consegue voltar, tem vergonha. Você vê que a maioria dos cristãos que se afasta de uma igreja tem vergonha de pisar os pés no local de reunião, com medo de ser julgado, com medo de ser condenado. Essa não é a nossa prática. Nós temos que receber de braços abertos, receber com amor, porque amanhã pode ser a minha situação. Então qual é o versículo seguinte? Ele deixa aqui não apenas um versículo, ele deixa uma ordem: sem mim nada podeis fazer. Se você é corajoso, caminha sem o Senhor, para saber se você vai ser capaz de fazer alguma coisa. Sem mim nada podeis fazer. Olha só: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Próximo versículo.
sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E o queimam. Quem já viu quem aqui conhece uma videira? Já viu? Quem já viu uma videira? O que a videira produz? Manga, abacaxi, tomate, é o que mesmo? A uva? É uva, né? Então a videira produz uva. E quando cresce demais, o que acontece com aqueles ramos que estão encostando no chão? Ele falou o quê? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se a semelhança do ramo, será lançado no fogo. É muito importante o Senhor dizer que Ele vai cortar. É o próprio versículo, vamos ver. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerão em vós, pedireis o que quiseres, e vos vai acontecer o quê? Se você tiver esse comprometimento, será feito. Você já pediu alguma coisa que não foi feito? Então procura ver o início do versículo, se alguma coisa está diferente. Se você permanecer nele, e ele em você, tudo que você pedir vai ser feito. Senhor, mas eu estou com câncer. Senhor, mas eu estou perdendo a minha visão. Senhor, mas eu estou com isso. Senhor, não interessa a lista de dificuldades que você tem. O mais importante é você cumprir o que Ele está falando. E para isso precisa de fé. Para isso precisa de comprometimento. Para isso precisa de envolvimento. Ele deixa claro que o ramo será cortado. Não é arrancado, é cortado. E uma vez que se corta, pode produzir novos ramos. Agora a poda dói. Lembre-se, a poda dói. Às vezes a gente está sendo podado de alguma coisa e a gente não gosta. A gente está passando por alguma poda, por alguma dificuldade, por alguns nãos. E você diz, eu não aceito, eu não concordo, eu não sou eu não estou de acordo. E o Senhor diz, se você permanecer em mim, e eu em você, tudo que você pedir, será feito. Tudo, irmão. Ele deu alguma limitação? Ele falou que se você pedir alguma coisa impossível, Ele não vai fazer? E para nós tudo é impossível. Tudo é impossível. Eu não consigo fazer isso. Não, tenta de outro jeito, você vai conseguir. Quem aqui, quando foi dirigir, teve muita dificuldade? Quem nunca teve? Quando você pega o carro, parece um bicho, né? Você vai passar a marcha, o carro cai. E você não sabe andar. Aí quando você aprende a dirigir, você anda com a facilidade. Fala no celular, bota o braço do lado de fora, anda sem cinto, dirige de sandália. Você começa a relaxar. Mas você sabe que está fora da lei, você está irregular. Se você vê uma blitz lá na frente, você entra em desespero. Você pega a sandália, joga para o banco de trás, e você bota o cinto, e você quer se equipar. Sendo que o Senhor está com você dia e noite. Ele não é uma blitz que vai montar numa curva, que quando você sai, você se depara com Ele. O Senhor está de olho em você 24 horas. Não para te acusar, mas para te ajudar, para caminhar com você, para ser um contigo, para te transformar, para dar mudança, novas orientações. Esse é o Deus que está conosco. Então, irmão, é muito importante a gente lembrar, quem crê, ele fala aqui logo em seguida, João 6,47, quem crê tem a vida eterna. Quem aqui crê? O que abala a tua crença? O que abala a tua fé? É aquilo que nós lemos na célula quinta-feira? Fome, nudez, perseguição, angústia. Isso aí abala a nossa fé? Quantas vezes você vê cristão falando assim, eu acho que Deus me abandonou? É como se você estivesse decretando, eu não tenho mais fé. Minha crença está se esvaindo. Nós não podemos perder a nossa fé em Deus. A nossa fé no Senhor, ela tem que crescer diariamente. Todo dia ela tem que aumentar. Precisa aumentar a nossa fé. Aí ele fala, quem crê em mim, quem crê tem a vida eterna. O versículo diz o que aí? Não é só após a morte, mas é uma qualidade de vida ligada a Deus desde hoje, desde sempre. Que diz aqui? Em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você só precisa crer.
Mas como nós oscilamos muito de ambiente, para a gente não crer, só basta estar no lugar de incrédulos. Dificilmente, não estou dizendo que essa é uma realidade nossa, mas não podemos oscilar, irmão. Cristão é cristão em qualquer lugar. Cristão é cristão na hora que você está na festa de aniversário do seu melhor amigo. Alguém chega e fala, isso aqui, não, isso eu não posso. Ah, mas você dançava tão bem, só que eu não danço mais. Mas você não sei mais dançar, nem lembro mais como é que é isso. Mas aí, como dizia o irmão Elcio, você ainda fica com o pé mexendo, porque você está no ambiente. E você está lá, e o forró está comendo, e você está lá. Então a Bíblia diz, foge da aparência do mal. Quando você vê que tem mal, tem aparência de mal, não deixa chegar no mal não, só aparência. Já foge dela. Porque se você estiver envolvido, você vai ter problema. João, ninguém se arrependerá da minha mão. Ninguém pode ou arrebatará da minha mão. João 10, 28. O que é que diz aí? Ele dá uma certeza que ninguém vai poder arrebatar você da mão do Senhor. É uma certeza. Ninguém, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu não sei se vocês estão conseguindo entrar nesses versículos, porque eles têm uma profundidade muito grande. Quando vai assim, ó, ninguém vai tirar isso de você. Irmão, ninguém vai tirar a salvação de você. Ninguém vai arrebatar isso de você. Embora as potestades, o inimigo, o mundo, as pessoas que não gostam de nós, vai querer tirar a gente do espírito. Vai querer tirar a gente do sério. Mas o Senhor disse que Ele não vai. João 14, 27. Fala o quê? Deixo-vos a minha paz. Quem aqui está em paz? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vula dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele dá a paz para você. Você só precisa tomar posse dessa paz. Não deixe que ninguém tire a sua paz, irmão. Vou falar uma frase para vocês aqui. Entre ter paz e ter razão, procura ter paz. Quando você estiver numa situação que você tem muita razão e que alguém está querendo tirar a sua razão, está querendo acabar com o seu dia, querendo acabar com a tua família, querendo que você dê um tiro na cara dele, porque ele está te irritando tanto, está caluniando, você lembre-se, entre ter paz e ter razão, eu prefiro ter paz. Aleluia. Você está certo, irmão Gregório, eu estou indo embora. Fique com Deus, meu irmão. Por mais que você, no seu natural, saia pisando em fogo, mas você saiu e vai ter paz. É uma paz que não depende de circunstância externa. É uma paz que depende das coisas do reino. Uma paz que não depende de nós. É uma paz que depende daquele que está dizendo, eu vos dou a paz. Eu vou dar a paz para você. Agora, procure ter paz, não procure guerra. Não procure problema. Não procure envolvimento com aquilo que eu não te encaminhei. Eu vos dou a paz. Eu finalizo, e agora eu quero ler com os irmãos, para finalizar, João 21. O que João 21 fala? João 21 tem uma história muito interessante. Eu quero finalizar nesse capítulo. João 21, quem já leu João 21 com muita calma? Acho que todos nós já lemos João 21. Você sabia que João 21 é o capítulo dos cansados? Quem aqui anda cansado? Eu também ando cansado. Só não posso andar cansado do Senhor. É um capítulo dos cansados, dos frustrados, dos que erram, dos que pensam que agora acabou para mim, não tem mais jeito, fracassado publicamente, perdido nas forças emocionais. João 21 é mais ou menos isso aí. A volta para o barco. Põe o capítulo 1, por favor. O que diz o capítulo 1? Pode ler, irmãos? Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Jesus voltou
se manifestar. Em algum momento da sua vida cristã, o Senhor Jesus já parou de se manifestar na sua vida? Você sentiu que você estava fria? Que algo aconteceu no trajeto que você não esperava? Você já viu você projetar uma gravidez e de repente seu filhinho com 9 meses você perde na barriga? Para uma mãe é uma dor muito grande, para o pai é uma frustração muito grande. Você planejar o concurso que você passou, mas passou 2 anos, passou mais 2 anos e você não foi chamado, você estudou igual um louco. Mais uma frustração. Você passou na faculdade muito boa, excelente, mas tem que pagar, mas você não tem condição. Você cria seu filho com tanto sofrimento, com tanta luta, orienta, senta, faz dever de casa com ele, chora com ele, perde dias, não, ganha dias e dias com ele ali, orando, lendo a Bíblia. De repente você tem notícia que seu filho está envolvido no tráfico. Você fala, mas onde eu errei, Senhor? O que eu fiz? E seu filho agora tem um grupo de amigos que pode encarar o pai porque ele tem proteção de fora. Eu digo isso porque eu vivo isso, porque eu trabalho num ambiente que eu conheço essa realidade de perto. Aí você fala, meu filho, eu não quero esse seu amigo aqui dentro de casa. Ele fala, quem é o senhor para dar ordem na minha vida? Se o senhor falar, eu vou chamar fulano e fulano e o senhor vai aprender a respeitar homem. O senhor vai me respeitar. Aí o pai fala, onde que eu errei? E aí o pai vai ter paz ou razão na hora dessa? Abandona, acolhe, abraça, chora com ele, mas ele não quer mais ouvir seu choro, ele acha que é lágrima de crocodilo. Irmão, só há um caminho, se apegar com o Senhor. Ninguém está isento disso. Por mais que você lute, sofra, chore, às vezes vem uma prova para você que você diz, eu não estava pronto para aceitar essa prova. Eu não estou pronto. E quando você não está pronto, você vai ter que se aprontar. Você vai ter que se aprontar. E para se aprontar leva um tempo. Vamos lá então. João 21. Lê o versículo 2, por favor. O Senhor se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Amém? Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Pode ler o versículo, irmão, bem alto. Pedro não estava apenas pescando, ele estava tentando fugir da culpa. Sabia que muitas vezes a gente tem algo que tenazmente está nos assediando, e para fugir desse assédio, dessa culpa, você procura preencher com outras coisas. Pedro estava aqui com a culpa interna, e o barco agora era o seu esconderijo emocional. Apesar de ser um pescador, mas ele já tinha largado a pesca há muito tempo. Apesar de ser profissional, não tinha esquecido tudo. Então eu vou te lembrar que hoje há pessoas dentro da igreja trabalhando, sorrindo, vivendo normalmente, mas emocionalmente quebrado por dentro, destruído. Coragem, culpa, decepção, cansaço espiritual, frustração, silenciosas. Porque tem N coisas que pode pontuar, desde o emprego que não tem ou tem, mas está sendo perseguido, desde um casamento frustrado, desde filhos dando problema, desde pessoas falando de você. Pedro estava totalmente desorientado, mas o Senhor chegou ali para mostrar para ele que o Senhor não abandona ninguém. Não importa que situação você esteja, o Senhor nunca vai te abandonar. Ele chega sempre na hora que você menos espera. Pedro estava ali na praia, estava pescando, estava despido, estava livre aparentemente, sem compromisso nenhum. Mas o Senhor estava olhando a situação. O Senhor estava querendo comer, o Senhor estava querendo se alimentar, o
O Senhor estava querendo estar com ele, mas o Senhor estava de longe observando. Versículo 4, o que diz? Pode ler o 4, irmão. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram. Percebe, irmão, tamanha distração. Estava ali Pedro e mais um grupo de pessoas que não eram estranhos do Senhor, eram discípulos, que saíram para fazer algo secular, abandonaram tudo que era espiritual e foram viver seu momento de lazer. E o Senhor chegou, eles não conheceram. Eu não sei em que momento da vida a gente precisa não conhecer mais o Senhor. Eu não sei se é quando você está em pecado, ou quando você está bem financeiramente, ou quando você está na pior situação da sua vida, ou quando você está emocionalmente acabado, destruído, abalado. Mas uma coisa é certa, eles estavam ali já de manhã cedo, passaram a noite pescando, passaram a noite envolvido com coisas pessoais, buscando peixe, buscando recurso, talvez para se alimentar, ou para vender, ou para cultivar os seus sonhos. Mas uma coisa foi feita, tiveram uma grande decepção, não pescaram nada, não pescaram nada. O versículo 5 fala o quê? Perguntou-lhe Jesus: Filho, tendes aí coisa de comer? Perguntou-lhe Jesus. Eu vou citar o nome do irmão Hermínio e você cita o nome de outra pessoa. Irmão Hermínio, tens aí alguma coisa de comer? E qual foi a resposta para ele? Não. Como é quando você é abordado por alguém que está com problema, querendo uma palavra? Você fala: irmão, eu já congrego há muito tempo, mas eu não sei nenhum versículo da Bíblia. Eu não tenho nada para te dar. Mas eu vou marcar uma reunião com fulano para ele ir na tua casa, porque eu não sei nada da Bíblia. Eu não conheço a palavra, eu não tenho nada para te dar de comer. Eu vou dizer uma coisa para vocês: todo dia tem pessoas famintas do nosso lado, precisando de uma palavra, precisando de um apoio espiritual, precisando de ajuda, precisando de oração, precisando do Senhor, precisando do seu jejum. Porque às vezes nós achamos que jejum é só ficar um dia sem comer. Jejum é você abrir mão daquilo que você mais gosta, e você não fazer. Eu não sei se as pessoas gostam mais de viver hoje ou de mexer no celular. De verdade, eu uso o celular durante a reunião porque eu mexo na Bíblia. E eu acho que é a realidade de quase todo mundo. É ou não é? Todo mundo tem a Bíblia física. Eu ando com ela aqui, mas eu prefiro mais essa, que eu abro mais rápido. Então, mas eu falo no celular, não é na reunião, tá? Eu falo no celular é quando a gente chega em casa. Você vai para as redes sociais. O Instagram mata você de rir, o TikTok mata você de rir. E você vai ver coisas engraçadas. E só dando lucro para as pessoas. Então, irmãos, o Senhor chegou neles e perguntou o quê? Tendes aí alguma coisa de comer? E eles falaram o quê? Não. Primeiro não conheceram o Senhor. Depois passaram a noite pescando, não tinha nada de comer. E o versículo seguinte, é o 6? O que diz? Disse: sai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Engraçado, eles passaram a noite pescando. Eles eram profissionais. Estavam pescando do lado esquerdo. Com certeza eles tinham jogado a rede para todos os lados. Aí o Senhor chegou e falou: lança a rede, vamos levantar a nossa mão direita. Para o lado, todo mundo com a mão direita. Para o lado direito, né? Vamos para o lado direito. Você está com dificuldade de lateralidade, né? É normal, às vezes eu tinha muita dificuldade com horizontal, vertical. De verdade, eu sofri muito para aprender o que era horizontal e vertical. Eu perguntava: mas como é que eu não sei o que é horizontal? Como é que eu não sei como é que é vertical? Alguém aqui tem dificuldade com lateralidade, de verdade? O que é vertical?
Muita gente não sabe, não é algo simples. Eu não sabia, até um dia desse. Aí um dia eu falei, eu vou aprender, não esqueço nunca mais. Horizonte, eu vou lembrar de horizonte. E verticalidade. Então é muito importante a gente lembrar que eles passaram a noite pescando. Não tinha nada. O Senhor Jesus conta a história de Pedro e colocou Pedro no mesmo lugar onde um dia ele negou. No dia que Pedro negou o Senhor, lá em Lucas 22, lá em João 18, lá em Mateus 26, ele estava no pátio tinha uma fogueira, tinha um fogo aceso. Aqui também ele acendeu um fogo. E mandou lançar a rede ao lado direito. Ali pegaram 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Que não podiam levantar, não podiam tirar a rede de tão pesado que estava, de tanto alimento. E o Senhor mandou acender um fogo. E ali mandou assar. Mandou preparar. E ele reconheceu que era o Senhor. E de repente ele mergulhou na água. Ele se vestiu. Ele se cingiu. Ele se adequou. Eu não sei, no dia a dia, se a gente fica inadequado para receber o Senhor. Eu não sei se o Senhor aparecesse agora, lá no seu subconsciente, e falasse de forma veementemente clara com você, e dissesse, hoje eu estou indo para a sua casa, e vou ficar um mês com você. Eu sou o seu convidado. Como você ficaria? Mas você tem necessidade de receber o Senhor todos os dias. Só que esse Senhor é simples. Esse Senhor é muito tranquilo, que Ele vai lá para ajudar a arrumar a tua casa. Mas não é a casa física, é a casa espiritual. Então quando Pedro se viu nessa situação, versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus o amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Estava totalmente despreparado, totalmente se sentindo em casa, totalmente inadequado. Irmãos, nós precisamos nos ajustar todo dia para receber o Senhor. Essa casa aqui, que eu falei agora, que não seja uma casa física, é espiritual. Amém. Como está o meu e o seu coração? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem falado com o Senhor antes de tomar qualquer decisão? Você tem falado mais coisas do seu natural ou você tem consultado o Senhor? Você tem ido diante do Senhor para tomar toda e qualquer decisão? Se as nossas decisões forem tomadas na presença do Senhor, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser mudado. Às vezes não é a resposta que você espera, mas é o que Ele tem preparado para nós. E o que Ele tem preparado para nós, Ele vai dar. Se você tiver fé, não desistir e buscar. O que diz o próximo versículo? Pode ler. Está muito forte essa leitura. Muito forte. Amém. Mas os outros discípulos vieram no mar, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Às vezes nós estamos tão perto de receber uma vitória. Às vezes está tão perto que até você duvidaria se soubesse. Às vezes está no alcance da tua mão, quase. Estava próximo da terra os peixes, mas eles pescaram a noite toda, de repente estavam indo lá no meio do mar. Você não precisa ir muito longe, o Senhor providencia tudo na tua mão. Deus é um Deus que sabe que nós não gostamos de muito esforço, mas Ele é um Deus que não mede esforços. Ele é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida. Ele lança a rede à direita do barco, o mar era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, o barco era o mesmo, o horário não mudou, era o mesmo. O que mudou foi a chegada do rei. Às vezes você está, as mesmas pessoas dentro de casa,
faz a mesma coisa, do mesmo jeito, labuta de dia e de noite, trabalha, guarda, gasta, e nada acontece. Mas com a presença do Senhor, tudo se transforma. Tudo muda. Não depende de estratégia, não depende de esforço físico, depende apenas da direção do Senhor. Amém. E quando o Senhor dá a direção certa, tudo acontece. Versículo seguinte, vamos ler forte. Logo o quê? Versículo 9, é? 9? Outra linguagem. Ah, outra linguagem. Pode ler então, por favor. E havia também pão. Amém. Se vocês observar, igual eu falei agora, João 18, Lucas 22, Mateus 28, 22, 26, ali quando o Senhor Jesus chegou no pátio, onde ia ser traído, que Pedro estava com ele, prometeu que ia acompanhar ele aonde fosse, e o Senhor falou que ele ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Ali tinha uma fogueira, aqui também tinha uma fogueira. O Senhor, irmão, Ele quer fazer você voltar no lugar que você negou Ele, para agora você afirmar Ele, para você afirmar que Ele é Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus que mudou sua vida, que Ele é o Deus que transforma os seus sonhos. Então o versículo 10, está quase finalizando, só até o 17. Aquilo que virou trauma na tua vida pode virar um testemunho. Quem aqui um dia já teve um trauma que hoje é um testemunho? Eu acho que muita gente, quase todos. Você conviver com algo que você dizia, eu nunca vou conseguir largar isso aqui, e de repente o Senhor transforma a tua vida, e aquilo ali só é passado para você. Então Cristo estava tentando, tratando a ferida no lugar onde ela nasceu, lá na fogueira. Ele negou. Aqui ele pôde ter um reencontro com o Senhor, aonde a ferida estava sendo curada, com a presença do Senhor, só de outra forma. Lá ele estava na presença do Senhor, estava, mas numa condição negativa. Aqui ele estava na presença do Senhor, sendo restaurado com uma condição positiva. Agora o versículo 11, perdão, 10, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 quilos de peixe. Versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Estavam cheios de temor e tremor, cheio de vergonha. Você já foi pego em alguma mentira alguma vez na sua vida? Você já foi pego no flagra? Você já foi pego, eu estou falando não agora, quando adolescente, quando seu pai ou sua mãe expôs você em determinada situação, e você fica muito envergonhado. Eles aqui estavam muito envergonhados, embora soubessem que era o Senhor, mas não tinham condições de afirmar. Aí eu vou lá para o versículo 15, 16, 17 para finalizar. O 15 fala assim, Pedro é restaurado por Jesus. Amém? Amém. Lê o versículo 15. E depois? Só o 15. Tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Amém. Quando o Senhor pergunta, tu me amas? Jesus não perguntou, Pedro, você é forte. Não, ele não perguntou isso. Perguntou se ele me ama. Ele sabia que Pedro era impulsivo, Pedro era forte, Pedro era corajoso, mas era muito impulsivo, desistia fácil, mudava de comportamento, tomava atitudes erradas, se arrependia, chorava, voltava de novo. Esse Pedro sou eu, irmão, piorado. Esse Pedro somos nós que desistimos fácil, caminhamos de uma forma, você sabe liderar, você consegue pregar. Ele perguntou se tu me amas. O Senhor não perguntou coisas miraculosas para Pedro, perguntou apenas, tu me amas? Eu pergunto nessa manhã, essa frase para cada um de vocês e para mim mesmo. Você o ama, o Senhor?
Quem ama, diga amém. Amém. Você ama sua esposa? Amém. Você ama seus filhos? Amém. Você ama o seu trabalho? Você ama tudo que o Senhor tem dado para você? Amém. Você ama buscar o Senhor? Amém. Você ama ler a Bíblia? Amém. Então, irmão, faça isso com propriedade. Amém. Faça isso com muita propriedade, porque no versículo 16 ele tornou a perguntar. O que diz o 16? Tornou? Tornou novamente, irmão. Pedro, você caiu, mas você não foi abandonado. Você não está só, estou aqui com você. Então, apacenta minhas ovelhas. Não desista de nenhum irmão que um dia esteve sob os seus cuidados. Porque um dia o Senhor vai te cobrar isso. Não desista de ninguém que você acha que aquela pessoa não quer mais nada com o Senhor. Não desista, irmão. Continue apacentando com o versículo, com uma frase, alimentando. Tem pessoas que dá vontade de a gente desistir. São impulsivas, afronta você, bate de frente, não está nem aí. Mas são pessoas igual Pedro, que está precisando só de ajuda. E na hora que se depara com a verdadeira situação genuína de Deus, o coração é aquebrantado. Então ele perguntou para Pedro a primeira, a segunda e a terceira vez. Você precisa perguntar quantas vezes. Você já viu quando um relacionamento está abalado, você olha no olho da pessoa e fala: você ainda me ama? Seja sincero comigo, você ainda me ama? Aí a pessoa se responder rápido, olhando no olho, ou a pessoa olha dos lados, fica duvidando ali, imaginando, fazendo aquele charme, né? Para poder responder. Então no versículo 17 ele disse o que para finalizar? Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? Amas a mim? Amas a mim? Por que ele perguntou 3 vezes? Ele vai falar que Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas a mim? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. A primeira vez que o Senhor perguntou para ele: tu me amas? Eu acredito que a reação de Pedro, como ele era impossível, foi: eu amo, aleluia, eu te amo. A segunda vez ele ficou mais triste. Por que eu estou perguntando? Eu não vou perguntar se alguém aqui um dia já foi na polícia. Mas eu, como tenho formação em direito, eu já observei muito interrogatório. Então o delegado olha para a pessoa e faz uma pergunta: foi você? Olhando dentro do olho. Não. Você estava onde nesse momento? Estava em tal lugar. Com quem você estava? Estava fazendo o quê? Era que horas? E vai te apertando. E vai te apertando. E vai te apertando. Aí volta de novo. Foi você ou não foi? Aí você começa a entrar em pânico. Esse cara sabe de alguma coisa. Está perguntando a segunda vez. O Senhor estava perguntando a primeira. Ele gritou de felicidade: eu te amo. Perguntou a segunda. Ele já respondeu com menos fervor: eu te amo. E a terceira vez ele falou: tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe. Agora até eu tenho dúvida se eu te amo tanto assim. Porque o Senhor está perguntando demais. Eu sei que eu te amo, Senhor, mas eu sou cheio de falhas. Eu sei que eu te amo, mas estou aqui para corrigir a rota. Eu sei que eu te amo, mas eu peguei caminhos errados. Eu sei que eu te amo, mas eu quero consertar minha vida. Eu sei que eu te amo, Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas que aconteceram comigo. Mas nada justifica não amar o Senhor. Por isso o Senhor pergunta para você uma vez: você me ama? Você me ama? Ele fala: se me ama, eu te dou uma tarefa. Se me ama, eu aumento a tarefa. Se você me ama, vai ter mais tarefa. Quando nós amamos o Senhor, irmão, não significa que você está isento de trabalho.
Quando você ama o Senhor, não significa que você não tem que cuidar de ninguém. Quando você ama o Senhor, não significa que você está livre. Aí é que você está mais amarrado no Senhor. Aí é que você tem mais compromisso. Aí é que você tem mais envolvimento. Aí é que você tem que dar mais resultado. Você tem que dar resultado. Na empresa privada, e quanto mais resultado você dá, mais trabalho aparece para você. Mais trabalho aparece. Porque você é bom. Aí o cara vai te subindo de degrau. Às vezes você começa limpando o chão e você se torna gerente, diretor. Porque você é muito bom no que você faz. Então procure fazer, não importa qual é o seu emprego, não importa quanto você ganha por mês, não importa qual é a sua condição social, procure fazer o melhor com o que você tiver na mão. Procure ser sua versão melhorada todos os dias, como pai, como filho, como esposo, como funcionário, como cristão, como ser humano. Jesus é o Senhor. Amém.